Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o pastor, Senhor, traga uma palavra renovada do Teu Espírito Santo sobre este povo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas é para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Preste bem atenção. Amém? Você que não trouxe a Bíblia, ligue a sua Bíblia. E já estaremos orando pelas crianças aqui que vão para a escolinha, com a tia Gi. Daniel 9, 27. Ezequiel, Daniel. Vamos lá. Diz assim. Preste bem atenção. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Preste bem atenção. Vocês sabem sobre a semana de Daniel? Quantos sabem o que é a semana de Daniel? E ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Vocês sabem? Quem não sabe, levanta a mão. Não tem problema. Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe, pronto. No livro de Daniel, toda vez que falar em uma semana, são 7 anos. A semana de Daniel tem 7 anos. E a palavra do Senhor diz que ele aqui, o anticristo, este ao qual está falando, será o homem da iniquidade. Repita comigo, o homem. Não, você tomou café não? Repita comigo, o homem da iniquidade. O anticristo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai firmar um pacto de paz com muitas nações durante 7 anos. Só que diz que na metade de 7 é o quê? 3 anos e meio, 1260 e poucos dias. 3 anos e meio. Na metade, ele vai quebrar o pacto. E quando ele quebrar o pacto, ele vai fazer uma coisa. Repita comigo, quando o anticristo... Repita comigo, não é vaidade, é para você aprender, porque quando você repete, você fixa mais. Quando o anticristo se manifestar e quebrar o pacto de 7 anos, aos 3 anos e meio, ele fará uma coisa. Ele cessará o sacrifício e a oblação. Sabe o que é isso? Ele cessará todas as ofertas, dízimos, tributos, primícias que são dadas na igreja, que são dadas a Deus. Ele vai cessar todo o sacrifício. Não que o seu dízimo é um sacrifício, que a sua oferta era um sacrifício. Você tem que entender a mente de Daniel. Quando alguém ia ofertar uma ovelha, a ovelha era sacrificada. Então era um sacrifício. Não porque era um sacrifício para quem estava dando, mas porque a ovelha estava sendo sacrificada. Entenda isso. O anticristo, aos 3 anos e meio, é o que ele vai fazer. Ninguém mais oferta, ninguém mais dizima. Cessou toda a oblação, cessou toda a honra a Deus. O anticristo, ele vai fazer isso, vai fazer com que todos aqueles que ainda acreditam em Deus, quando ele se manifestar e quebrar um pacto, porque ele vai estar sendo adorado como Messias, ele vai estar sendo adorado como Salvador. Ele vai dizer, agora acabou, não tem mais oferta, não tem mais sacrifício, não tem mais dízimo, não tem mais primícia, não tem mais oferta alçada, não tem mais nada. Aí ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra Deus. Aí ele vai se levantar contra católico, contra crente, contra espírita, contra tudo que se chama Deus. Ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Tudo aquilo que parece com Deus, que tem nome de Deus, ele vai se levantar contra. E ainda que seja perseguido, ele vai prevalecer. Porque era necessário que assim seja, para que se cumpra as escrituras. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, olha o espírito do anticristo. O espírito de avareza e de desonra. Todo aquele que resiste em dizimar e ofertar, aquele que pensa, ai, mas eu podia estar fazendo outra coisa com o dinheiro, ai, mas eu podia isso, eu podia...
Irmãos, não se engane, ele está sendo movido por um espírito, o espírito do anticristo. Todo aquele que resiste. Poxa, mas será que eu dizimo na casa de Deus ou dou o meu dízimo em cesta básica? Eu dizimo, não, a casa de Deus, o de Deus você dá o que é de Deus. Você faz cesta básica com o que é seu, com os 90% que ficou. Não seja Robin Hood gospel. Tira de Deus para dar para quem precisa. O justiceiro gospel, não. Todo aquele que resiste ainda em dizimar e ofertar nessa área, na sua vida, mal sabe ele que o que está agindo na vida dele é o espírito do anticristo. Ele está agarrado, preso. E aí pensa, porque melhorou um pouco, conseguiu comprar de repente uma casa nova, alguma coisa. Não, é porque Deus está me abençoando. Se a sua bênção for relativa somente às coisas dessa terra, meu irmão, você está muito enganado. Não que você não seja abençoado aqui. Como Pedro disse, se esperarmos apenas sermos abençoados somente, ou seja, existe uma bênção aqui, mas existe uma bênção eterna. Existe recompensa parcial, recompensa total, completa e recompensa nenhuma. A recompensa completa é quando eu sou abençoado aqui e na eternidade. A recompensa nenhuma é quando eu perco minha bênção aqui e na eternidade. E a recompensa parcial é quando eu sou só abençoado aqui. Tem muita gente que é abençoado aqui porque Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, trabalha, ganha dinheiro, mas não entendeu ainda o que é dizimar, o que é ofertar. Espera quando estiver diante de Deus naquele grande dia. Quando Deus pedir tudo aquilo que eu dei para você, que você poderia ter feito em prol do reino, e você reteve para você, vai servir de testemunho contra você, para o seu galardão. Irmãos, aquilo que Deus faz em nosso favor, eu estou aqui, eu não posso passar a mão, tenho que falar a verdade, não estou colocando medo. Até uma cura que Deus faz na sua vida, quando você não testemunha, outra vida deixa de ser abençoada porque você não testemunhou. Quando você chegar diante de Deus, sabe o que acontece? Eu te curei, você não falou, outras pessoas poderiam ser abençoadas. Ela serve de testemunho agora não a seu favor, mas contra você. Um dom que Deus te deu, que você não usa, é um testemunho contra você. E Deus vai dar, e Ele não tira. Ele não vai tirar o seu dom. Mas quando você chegar diante dele, que for aberto o livro da vida, o teu nome está lá, e for aberto outros livros, que são julgados, cada um segundo as suas obras, Ele vai dizer, peraí, vem para cá, para a periferia da Jerusalém Celestial. Então, irmão, cuidado. A resistência ao dízimo e à oferta é a atuação do espírito do anticristo na vida daquele que dá lugar para ele agir dessa maneira. A palavra do Senhor está nos dizendo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ofertar e dizimar nessa manhã. Amém? Segura o seu envelope. Pai amado, Deus de poder e glória, nós queremos aqui fazer a tua vontade, cumprir a tua vontade. Senhor, convence, ó Pai, se porventura alguém ainda que resiste, que teu Espírito Santo venha mostrar. Ó Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra, o teu querer. Ó Pai, que o Senhor possa transbordar na vida de cada um que tem, ó Senhor, praticado este princípio de dízimos, ofertas, primícias e votos na tua casa. Transborda a sementeira de cada um. Em nome de Jesus, que dá com o coração alegre, que dá com o coração cheio de graça. Ó Senhor Deus, aqueles que vão ofertar pelo Pix, aqueles que vão ofertar ao Senhor Deus, ó Pai, na rede social, pelo culto online, abençoa cada um na sua casa e transborda a sementeira de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode vir ofertar. Amém. Glória a Deus. Amém. Avi não, Joel? Profeta.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Quem vai orar hoje, eu vou falar e vai repetir. Vamos passando. Vamos lá. Senhor Jesus, Eu te peço que o Senhor abençoe nossa aula hoje. nossa aula hoje. E todas as crianças Recebam o ensino recebam um ensino de ti. de ti. Espírito Santo, Nos dê sabedoria nos dê sabedoria e a ti agir e a te agir para ensinar a gente. para ensinar a gente. Queremos aprender Queremos aprender mais de ti mais de ti nessa manhã. Pai, Pai, Nos ensina não a detina tua palavra, a tua palavra, pois ela é boa, pois ela é boa, perfeita, perfeita, excelentíssima. excelentíssima. Assim te pedimos, assim te pedimos já te agradecemos, e já te agradecemos. em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Eu concordo Eu concordo com todas essas palavras. com todas essas palavras. Amém. Amém. Pronto. Semana que vem, uma criança vai orar sozinha aqui, porque senão daqui a pouco eu vou voltar. Amém? Já tem criança mais grande, maiorzinha, grandinha. Pode. Excelentíssima. Eu quis pegar ela e ela saiu na curva. Rapaz, passou. Eu ia falar de maneira sine qua non. Ela ia falar sine qua non. Ela ia falar. Rapaz, que maravilha. Ah, se deixar até em inglês fala. As crianças de hoje. Amém. Glória a Deus. Abra no livro de Marcos. Uma palavra conhecida. Inclusive nesses dias, na semana, eu preguei 3 dias sobre ela na internet. Mas Deus deu uma direção para falar sobre níveis de espiritualidade. E eu fico abismado assim como Deus, como o Espírito Santo renova a palavra dentro de nós. Eu ministrei sobre Marcos capítulo 9, eu ministrei semana passada ou retrasada sobre espiritualidade sadia e fé. E eu ministrei essa palavra terça, quarta, quinta. Mas Deus quer falar conosco em outro prisma, em outro nível. Marcos capítulo 9. Irmãos, quando eu cheguei aqui, que eu abri minha mochila e minha Bíblia não estava dentro da mochila, eu falei, meu Deus, pastor, esqueceu a Bíblia. Pastor, a igreja é sem Bíblia. Oh Jesus, eu falei, Fausto, me socorre. Marcos 9, versículo 2. Diz o seguinte, você já conhece essa passagem, mas vamos ler. E 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular um monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhe Elias, Moisés, e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois Pedro não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos? Interrogando-o, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo eles, disse, em verdade ele virá primeiro, e todas as coisas se restaurará. Como está escrito, Filho do Homem, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer, a muito ser castigado, aviltado. Digo-vos, pois porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram com ele, como está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão,
e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para eles saudaram. Amém? Preste atenção. Semana passada, eu ministrei aqui sobre Lucas 6:46, sobre o homem que faz a sua casa sobre a rocha, e os processos da edificação deste homem, que cavou. E a palavra é bem explícita quando diz que ele cavou fundo, para estabelecer o alicerce sobre a rocha. A rocha já está posta, que é Cristo. Agora, o trabalho da edificação, sou eu quem faço. Nesses dias, não sei se você percebeu, mas tudo que está sendo ministrado aqui são fundamentos. Fundamentos são princípios. Olhando a igreja odierna, eu fico espantado com o tamanho, ou o número de pessoas, melhor colocando, que já tem um tempo de crente e ainda não conhece fundamentos. Escavar é tirar entulho, é tirar terra, dá trabalho. Fazer fundamento dá trabalho. E as pessoas não querem, os pastores às vezes não querem pregar fundamento, ministrar fundamento, porque dá trabalho, Fausto. Fazer fundamento é tirar aquilo que você não vai usar para colocar aquilo que você vai usar. Então é fazer buraco para tampar de novo. Fazer fundamento é caro. Quando você vai fazer uma casa construir, você vai fazer o orçamento de um fundamento. A pessoa te dá tanto. Você diz, isso tudo já é a casa completa, né? Não, é porque vai pedra, concreto, ferro. Bota qualquer ferro para você ver se não afunda a tua casa, não racha. Mano que acabou de construir. Estou certo ou estou errado? Não é assim? Ferro grosso, 3/8, não é isso? Tainara que mexe com ferro. Qual o ferro mais grosso lá? 3/8 mesmo? 3/8. 3/8. Então, dá trabalho para você fazer um fundamento. Porque as pessoas, elas não querem fundamento, elas querem oba-oba. Eu vou correr porque ali está aquecendo mais. Então, aí aqui tem uma campanha aqui. Aí aqui tem um show aqui. Aí aqui tem um negócio aqui. Mas fundamento não. Fundamento é aquilo que dá base, é aquilo que vai fazer com que a sua casa esteja sobre a rocha. Porque a palavra do Senhor diz, como nós vimos semana passada, bater no vento com ímpeto, ela não cai. Por quê? Porque ele gastou tempo no fundamento. E nós precisamos entender o que é espiritualidade. Eu quero vir hoje, eu estou aqui hoje, falando sobre fundamento com vocês, sobre uma espiritualidade em níveis mais elevados. Para que a gente possa entender realmente o que é espiritualidade, aquilo que a gente acha, o que é meninice, o que é emoção, o que é aquilo do nosso coração. Porque quando nós queremos algo, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Deus falou, não falou nada. Mas a gente joga para Deus, porque... jogar a responsabilidade, porque afinal é Deus, né? O senhor vai discutir? Foi Deus. Foi Deus. Vamos ver. O homem, a priori, ele é um ser muito religioso. Todo ser humano tem necessidade de adorar alguma coisa. Se você pegar duas crianças, que nunca viram nada sobre adoração, sobre culto, e jogar numa ilha deserta, e chegar lá depois de 40 anos, se eles estiverem sobrevividos, eles vão encontrar uma coisa para adorar. Eles vão fazer um Deus para eles. Porque o ser humano tem a necessidade de adorar algo. Por isso que tudo que não é... Me perdoe. Por isso que quando você não adora a Deus, você começa a adorar tudo o que não é Deus. Quando você começa a rejeitar a Deus, você estabelece outros totens de adoração. E você começa a idolatria. Seja uma estátua, seja um quadro, um carro, um filho, a esposa, o que for. Porque idolatria não é só de imagens. O homem é um ser religioso a priori. Então, como ser religioso, ele tem essa necessidade de adoração. Agostinho, dos pais da igreja, ele diz o seguinte, que Deus colocou um vazio no coração do homem, do tamanho exato dele, porque só ele
pode suprir o vazio do coração de cada homem. Pode tentar colocar qualquer coisa nesse vazio, não vai dar certo. Não vai dar certo. E como ser religioso, a gente começa a adorar algumas coisas que não é Deus. E aí entra o segundo item: o homem é um ser confuso espiritualmente. Porque nós somos alma, espírito, corpo, corpo, alma, espírito, alma, corpo, espírito. Nós temos um mundo de emoções que clama dentro da gente e que é bipolarizado ao extremo. A sua alma uma hora está rindo, feliz, daqui a pouco você se lembra de algo ruim e começa a chorar de tristeza. Aí você diz, mas fulano é esquizofrênico esse cara, porque daqui a pouco ele estava ali feliz, rindo, agora está chorando? O que está acontecendo? Uma hora você está, meu amor, e não sei o que, de repente uma discussãozinha. Um casal, Fausto, um casal, Denis, querido. Você que está aí, que gosta aí do futebol. Eu não gosto do futebol, não estou falando que o futebol é do demônio, não. Sabe? Eu não gosto, não tem prazer em assistir futebol. E jogar muito menos, porque o pessoal fica perturbado comigo. Que eu não sei jogar, então eu atrapalho todo mundo. Né? Então eu fico gritando do lado de fora. Eu gosto assim, de brincar, gritando e, né, irritando os outros assim, no bom sentido. Aí, um casal assistindo, ela Palmeiras, ele Corinthians. Vai, um ganhou. A mulher ficou fazendo raiva pro marido. Ele matou ela a facadas. Estava assistindo o jogo junto. Vai, um campeonato que teve aí, sei lá, esse campeonato que tem. Vai, ano passado isso. Vai, perdeu. Perdeu, não sei o que, meu time é melhor. Parece assim, cômico, mas você vê, é uma tragédia. Estavam felizes, talvez comendo pipoca. Isso é a alma querendo falar mais alto. Esses dias um rapaz roubou uma mulher rápido, pegou o telefone dela, uma advogada, e correu de moto. 30 segundos depois, a câmera registrou os segundos. 30 segundos depois, na esquina, ele volta chorando. Eu nunca fiz isso. Me perdoe, eu estou desempregado. Me perdoe. A mulher começou a chorar, não entenderam nada, ele chorando, e a mulher chorando, ele pegou e foi embora. A alma fala por necessidades. Se nós dermos ouvido à nossa alma, nós vamos dar ouvido às nossas necessidades. Ei, com Deus não existe necessidade, com Deus existe prioridade. O que é em primeiro lugar é aquilo que está em primeiro lugar. É princípio. Então o homem é um ser confuso espiritualmente. A gente foi muito maltratado na religião. Alguns que não vieram de igreja alguma, amém. Mas aqueles que vieram de outra igreja, aí diz, não, mas isso aqui, agora eu sou de Deus, tudo é Deus. Ei, tudo não é Deus não, tá? Isso é panteísmo. E tudo em nome do amor também. Já viu isso? Ai, porque Deus é amor. Tudo é amor. Deus pode ser amor, mas o amor não é Deus e jamais será. Deus pode ser amor, mas o amor não é Deus. Sabe por quê? Porque o amor não arde em ciúmes. E o Espírito Santo tem ciúme de você. E Deus tem ciúme de você. Porque o amor não se ira e Deus se ira. Então Deus pode ser amor, mas o amor não é Deus. Não confunda as coisas. Porque se eu falar nisso, daqui a pouco eu estou aceitando o filho casando com a mãe, o pai, porque Deus é amor. O homem casando com o homem, a mulher casando com a mulher, porque Deus é amor. Deus é amor. Afinal das contas, tudo em nome do amor. Isso é progressismo diabólico. Isso está repreendido em nome de Jesus. Porque tudo em nome do amor. Falta de fundamento. Deus ama os seus filhos. Mas se precisar deixar um pouco aqui no banco para que ele aprenda de castigo, igual você faz com o seu filho, vai para o cantinho porque você fez coisa ruim com o papai, com a mamãe, com o seu irmão, com a sua titia, eu não sei. Fique aí meditando no que você fez. Deus vai fazer.
Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não idolatre o amor. Não idolatre o amor. Entenda isso. Aí nessa confusão espiritual, a gente acaba desonrando a Deus. Nós desonramos as pessoas. Deus cumpre princípios. Desonramos os líderes, desonramos os nossos pais, né? Quantos filhos, filhas saíram de casa em nome do amor? Eu vou viver um amor. O casamento começa a dar tudo errado. Dá errado, dá errado, dá errado, dá errado. 10 anos, 15 anos, briga, desgraça, confusão. Mal sabe que não tem que voltar para dizer: papai, eu casei sem a sua bênção. O Senhor não aprovava o meu casamento. Abençoa agora. Pessoas que quando não concordam com a visão da igreja, entenda. Quando Deus coloca você num lugar, Ele estabelece uma visão para aquele lugar. E se você não é enquadrado, é melhor que você não fique. Porque você não está debaixo da bênção. E nem a oração que o pastor faz por você alcança você. Porque você está... Uma pessoa me procurou hoje. Uma pessoa me procurou essa semana. E disse: pastor, me ensina, me mostra na Bíblia. Porque eu não consigo chamar a minha pastora de pastora. E eu fui mostrando. E eu falei: se você não concorda, ore. Ore, porque o Espírito Santo vai te mostrar. Ou não fique. Porque o dia que você pedir oração por ela, a oração dela não vai ter validade sobre você. Porque aquilo que você honra é aquilo que você recebe. Se você não reconhece a autoridade que foi imposta sobre a vida dela, você não vai receber aquilo que Deus tem para você através da vida dela. É igual o crente que tem pastor, mas vive seguindo pastor de YouTube. Pastor, ora aqui por mim porque o meu filho está doente. Não, pede para o Thiago Brunet. Não é ele que você segue? Pede para ele, vai lá. Ele é o seu pastor? Não estou falando que você não possa assistir, não possa gostar. Eu assisto muitos. O que eu estou falando é aquilo que você escuta e quem você ouve. Escutar, a gente escuta com a zureba. Amém? Vou dar uma de matuto. Mas ouvir é com os órgãos, com o tímpano, com a cabeça, com a mente. Quando Jesus tocou nos olhos do cego, primeiro, o que ele fez foi apenas tocar no âmbito superficial dos olhos. Depois ele tocou na mente. Ele transformou a mente do cego de Betsaida. Por isso que ele orou 2 vezes. Na primeira vez ele disse: estou vendo os homens como árvores que andam, os vejo. Confusão. Ele disse: agora eu vou tocar de novo. Impôs as mãos e disse: olha para cima. Quando olhou para cima, enxergava tudo nitidamente. Porque a sua mente foi transformada. E aí Jesus disse: volta para Betsaida, mas faça o seguinte: não entres na aldeia. Como é que ele vai voltar e não vai entrar? Jesus estava dizendo: eu sei o que eu fiz por você, e você sabe o que eu fiz em você. A sua mente não é mais uma mente de aldeia. Então, pode entrar, mas não se contamine com aquilo que eles vão falar. Jesus estabeleceu um fundamento nele. Ou seja, influencie e não seja influenciado. Rapidinho aqui. Meu Deus, essa palavra precisava de 1 hora, mas não temos. E por último, o homem é um ser idólatra de si mesmo, egoísta. E em nome dos nossos egoísmos, nós fazemos nossas próprias festas. Sabe o que é festa própria? Vasti estava fazendo uma festa. O rei mandou chamar: chama a rainha. Eu quero mostrar como a minha esposa é bela. Ele estava fazendo uma festa também maravilhosa. E ela estava em outra festa, uma festa particular. Ela disse: quem está me chamando? O rei. Não vou. Como? Não vou, estou na minha festa. Que vou? Eu vou na festa do rei, meu marido. Diga a ele que eu não vou. Sabe o que o rei fez? Assuero. Depois a rainha, ela não é rainha de hoje em diante, perdeu o lugar. Eu quero outra. E a Esther assumiu. No reino de Deus não existe festa particular. Ou nós trabalhamos no coletivo, ou não trabalhamos. Porque em unidade, Deus disse: façamos o homem, façamos. Coletividade. Não existe eu, o meu é o nosso. O meu ministério, o meu... Não. É o coletividade, aquilo que a igreja propõe. E entenda, preste atenção. A espiritualidade do monte é a primeira espiritualidade que eu vejo aqui.
êxtase sem entendimento. Eles sobem para o monte e querem viver a espiritualidade do monte. Entram em êxtase, dizendo: vamos fazer uma nuvem, uma tenda para Elias. Tem uma nuvem ali e eu estou assombrado, então a gente já faz outra tenda para Moisés e vamos fazer uma tenda para ti, Jesus. E a gente vai ficar aqui nesse show, nesse êxtase, nesse momento maravilhoso. Irmãos, entenda algo. Jesus se transfigurou. Imagine um filme de Hollywood, Jesus se transfigurando, o monte pegando fogo quase, a voz descendo e dizendo: este é meu filho amado. Moisés de um lado, Elias do outro, as vestes brancas. Eles estavam assombrados. A Bíblia diz que eles estavam assombrados. Primeiro porque eles dormiram. Quando acordaram, tudo estava acontecendo. E aí você encontra no livro de Lucas. Marcos não relata o sono, mas Lucas relata. E aí, dormiram. Quando acordaram, estava tudo acontecendo. E quando tudo acontece, eles entram em êxtase e querem ficar lá em cima. Primeira espiritualidade, o nível de espiritualidade que não é madura. A espiritualidade do monte. Êxtase sem entendimento. Pedro, Tiago e João sobem para o monte da transfiguração com Jesus, mas não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Sobem para o monte, mas a espiritualidade deles está rasa, lá embaixo ainda. Esses dias eu fui inventar de seguir uma página, aquela página lá. Só gafe que o povo comete na igreja. Canta a música errada, na hora da oração ora tudo errado. Um dia desse o rapaz foi orar e disse: Senhor, escreve meu nome. A menina: escreve meu nome. Ele: no livro da morte. A menina: hã? Aí ele: não, no livro da vida. E só essas coisas. E irmãos, eu tenho visto cada coisa que acontece. Gente, eles vão para o monte, filmam, e as pessoas vão fazendo e vão mandando para essa página. Eles vão mandando. Irmão, o negócio está tão feio. Não estou julgando. O que eu estou dizendo é que Deus vem buscar uma noiva santa, madura, sem mácula. Não é uma noiva que diz: assim diz o Senhor, sem consultar, assim escreveu o Senhor. Porque entre o que assim diz o Senhor e o que aqui está escrito, eu fico com o que aqui está escrito. E não me importa quem fale. Porque eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando a profecia. A pessoa não. Porque a pessoa é passível de erro, é humana. Mas eu preciso julgar a profecia para não acreditar em qualquer coisa. Então eles estavam lá embaixo, na intimidade, mas no entanto estavam lá em cima, no plano físico. Ah, irmãos, tem tanta gente caladinha, que tem uma espiritualidade gigantesca, que ele calado perto de você, você já dá vontade de ficar: deixa eu ficar só do seu lado aqui quietinho. Entenda isso. Os discípulos experimentaram êxtase, mas não tinham discernimento. Ei, nós precisamos ter discernimento, gente. Discernimento. Quando aquele profeta falou da praga que ia matar não sei quantos milhões no Brasil, Fausto, o telefone era o direct atrás do outro. Eu falei: chega. Eu fui orar e falei: amanhã. Eu me lembro que ele falou que ia falar no dia 20, e eu acho que eu fiz a live no dia 19, alguma coisa assim. Está registrado lá. Amanhã eu vou fazer uma live para desfazer essa mentira, sem tocar na vida do pastor, porque eu não conheço ele, eu não posso falar da vida dele. Mas, irmão, era o WhatsApp. Era dizer que: pastor, está chegando o dia, vai morrer não sei quanto, é gente caindo pelo meio da rua. Esse homem falou uma vez e tudo que ele falou aconteceu. Amém. Mas a profecia precisa ser julgada. Aí eu fui, vamos lá. O anjo da morte. Antes do anjo da morte, antes do cavaleiro da morte, o cavaleiro amarelo. Cadê o cavaleiro branco? Cadê o outro cavaleiro vermelho? Cadê o... Não, então não veio nenhum desses. Então, esse aqui não pode vir, porque está em ordem na Bíblia. Aí fui traçando uma timeline e fiz a live. E eu falei: não se preocupe, que amanhã não vai acontecer nada. Quem está aqui até hoje. E os milhões que iam cair pelo meio da rua não caíram, não. Gente, tem um monte de gente querendo aparecer na internet, querendo mais seguidores.
discernimento. O êxtase me tira do discernimento. Se eu começar, vou gritar, grita, outro grita, está todo mundo gritando. Nós temos neurônios que são os neurorefletores ou neurônios espelhos, que eles imitam o comportamento. Eu já falei sobre isso esses dias. Você começa a imaginar uma professora na cabeça de uma criança catando um monte de piolho. A cabeça da criança assim, ó, sabe, piolho andando, lêndia, e ela começa a catar e aquilo está infestado de piolho, irmão, daqui a pouco você já começa a dar uma coceira, já tem gente fazendo assim, e vai, irmão, dá vontade de coçar a cabeça, porque só em falar em piolho, em coceira, porque os seus neurônios espelhos querem imitar, querem refletir o comportamento. Você está de frente com a pessoa sentada, você dobra o braço, daqui a pouco ela está de braço dobrado, você dobra a perna, começa a ajeitar, neurônios espelhos. Neurônios espelhos. Por que uma pessoa derruba um avião? Uma. A pastora Denise foi comissária de bordo durante anos. Já voou em pane. E às vezes o avião estava pane mesmo para cair. E ela ali. Porque ela diz, tem uma chance. Deus pode fazer um milagre. Mas se eu falar que estamos em pane, um passageiro entrar em pavor, todos os outros entram. Todos os outros entram. Você já viu quando a pessoa desmaia? Vai todo mundo em cima? Basta só dois, todo mundo não vai fazer nada por ela. Mas vai todo mundo. Êxtase. Pierre Lebon chama isso do frenesi da massa. Teórico da psicologia. É o frenesi da vulnerabilidade. Para a gente pular para o próximo. Você já viu um estádio de futebol? Joga uma cadeira lá de cima. Daqui a pouco está todo mundo brigando, batendo. Por que você está brigando? Não sei, eu quero é brigar. E vai brigando aquela briga generalizada. Gangue, multidão. E ninguém nem sabe porque está correndo, está batendo. Se todo mundo está correndo, ele vai correr também, ele vai ficar. E na espiritualidade a gente às vezes é assim, Maria vai com as outras. Porque um está fazendo, eu vou fazer. Porque um está... Não, irmãos. Há uma espiritualidade que Deus tem para você. E Ele te encontra na coletividade. Nós estamos aqui no coletivo. Mas Deus pode falar através dessa palavra de maneira diferente com Lucas, com Fausto, com Ana Paula, com João Paulo, com o Rogério. Ele pode falar de maneira diferente para cada um. Por quê? Porque apesar de estarmos no coletivo, ele fala de maneira individual. Segunda espiritualidade, nível, a espiritualidade do vale, discussão sem poder. Vamos ficar aqui em cima, fazer 3 tendas. E Jesus disse, nós precisamos descer. Olha o que a Bíblia diz, nós lemos. E Pedro não sabia o que falava. Por quê? Porque lá embaixo tinha gente precisando experimentar as bênçãos de Jesus, serem libertos. Tinha um jovem possesso precisando ser liberto. E Pedro está dizendo, vamos ficar aqui em cima porque aqui está muito bom. Ei. Chegaram lá embaixo, estava tendo discussão e não tinha poder. Tem gente que quer discutir, mas não tem fruto. Não, mas eu acho que não está certo. Mostra-me o teu fruto. Qual o fruto que você tem dado? Com a intelectualidade que você disse que tem. Aí você vai para a internet, um monte de gente brigando por causa de teologia. Não, irmão. Para. Nós precisamos é ganhar vidas. Ganhar vidas. Quando eu entrei na faculdade de teologia, o professor falou assim, vocês vão sair daqui teólogos, mas saibam de uma coisa, se a sua teologia não ganhar vidas, ela não presta para nada, é lixo. Para que ter a mente cheia e o espírito vazio? Se a minha teologia, se a sua teologia, se aquilo que você sabe da palavra não serve ao corpo de Cristo, meu irmão, você vai ser cobrado segundo aquilo que você sabe. Então, para que nós estamos aprendendo mais? Para que a gente está vindo à igreja? Somente para ser edificado, para sair obeso, para sair gordo espiritual? Se você come e não gasta, não vai a uma academia, não faz uma caminhada, o que acontece? Engorda.
Daqui a pouco começa a acontecer o quê? Pressão alta, diabetes. Tem gente que já está quase diabético espiritualmente. Palavra, 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 palavra. Bota para fora. Ganha vida. Academia. Ganha vida. Ganha vidas. E honre a Deus. E começaram a discutir. Quando chegou lá embaixo, eles começaram a discutir. Discutindo. Vamos ler aqui. Versículo 20. Olha só. E trouxeram-lhe quem? O menino. E quando ele viu, vamos ler do 18, é melhor, para pegar a história completa. Me perdoe, do 15 é melhor. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele, saudaram, e perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo? Um da multidão respondendo disse: mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Era um demônio que acorrentava o menino e o menino não conseguia falar. Amém? Este, onde quer que o apanhe, despedaço, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e eles não conseguiram expulsar. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há de que se sucede isso? Há de se suceder isso? E ele disse-lhe: desde a sua infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou ele pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Você entendeu que quando Jesus desce, tá fariseu, escriba, mestre da lei, doutor da lei, os discípulos que ficaram, porque só subiu Pedro, Tiago e João, tudo discutindo. Olha o que o pai diz: eu trouxe para os seus discípulos e ninguém expulsa o meu filho desde a infância está assim. E eles estão lá brigando, o pau pegando, querendo discutir. Precisava. Era só os discípulos terem ficado quietos, esperar Jesus. Já que eu não consegui fazer, eu estou aqui. Espero Jesus descer, e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Particular, deixa eu abrir um parêntese aqui, e eu volto para o texto para a gente terminar. Minha opinião, particularmente, minha opinião, eu não posso canonizar, é a minha opinião, não está escrito. Amém? É a minha opinião. Isso não é irresponsabilidade. Irresponsabilidade é dizer aqui: eu creio que, e eu acho que foi assim que aconteceu. E aí a pessoa canoniza como se tivesse escrito. Na minha opinião. Sabe por que eles não conseguiam expulsar o demônio daquele menino? Porque eles brigavam muito entre si, não tinham unidade. Várias vezes nós vemos na Bíblia os discípulos com ciúme uns dos outros. Só quem sobe, Pedro, Tiago e João. E quando desce, calado, não podiam falar nada para ninguém. Jesus disse: shh, não contem nada que vocês viram lá em cima. Quando eles descem, os discípulos: o que aconteceu lá? Não podemos falar. Vocês querem ser mais, né? Vocês querem ser mais. Vocês... Sabe por que vocês andaram com... Vocês ficaram lá em cima com Jesus, agora vocês comem no mesmo prato, vocês brincam tudo junto, segredinho entre vocês, panelinha. Os discípulos, entrou a ira no coração, entrou, sabe o que entrou? Inveja. Como é que vai expulsar cheio de inveja no coração? Entrou falta de honra, rebeldia. Irmão, a rebeldia, a falta de honra, não é um pecado, é uma possessão demoníaca.
Não é um pecado. Quando Deus olha o rebelde, o desonrador, ele lembra logo de Satanás, Railel ben Shahar, antes de virar Ha-Satã. Ele era o filho da honra, porque se rebelou, virou Ha-Satã, o opositor, o divisor, diabolos, aquele que se coloca contra. E aí eles subiram para o monte dizendo, agora vem todo mundo rindo, todo mundo cheio de segredinhos, e a gente aqui embaixo, ó, para expulsar demônio, quer dizer que a gente trabalha e eles ficam no bem bom. Irmãos, um pastor, a primeira igreja que eu assumi, pastor Geraldo e pastora Jaque, era uma igreja da comunidade carente, que era o culto acontecendo, e o teto da igreja era de ferro. Eles jogavam pedra no teto da igreja, bum! Aí aquelas pedras vinham descendo, eu falava assim, cancela a bateria, porque já tem lá em cima. Só vamos louvor e teclado mesmo, tinha teclado. Os vizinhos reclamavam. Uma igreja grande, capacidade para 200 pessoas, grande. Irmão, eu sei o que aquele pastor sofreu naquela igreja, porque eu sofri depois dele. Eu sei o que aquele pastor sofreu. Tinha culto que se manifestava 10 demônios uma vez só, 10. E ele já tinha liberto mais da metade da igreja. Imagine, num culto pregando manifestava 10. Tinha um culto que foi só sai, paralisava um aqui. E o culto irmão, era pesado. Era um dos bairros mais perigosos da cidade. Hoje, ele é um homem próspero. Hoje, ele é um homem abençoado. Empresário, continua sendo pastor. E na pandemia, ele sabe o que ele fez? Ele pegou a moto dele e fez um tour. Acho que foi até a Argentina, até a Patagônia, com mais um grupo de motoqueiros e tal coisa. Aí, uma pessoa colocou embaixo: como é que é esse negócio de ficar trancada de casa mesmo? Retenção, como é que é? Da pandemia, como é que é o nome? Isolamento, hã? Quarentena de pastor é bom demais, passeando pela América do Sul. Tem vontade de botar assim, infeliz, filha do diabo, não sabe o que está falando. Não sabe o quanto esse homem sofreu. Não sabe o que ele passou. Quantas noites em claro. Não sabe o que a esposa dele passou. A gente quer falar das pessoas, mas não olha o passado, o que as pessoas passaram. A gente só quer saber do resultado, mas não vê. Aí dá lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Sabe o que é lugar? É uma parte do seu corpo. Vem de topos, lugar. Não deis lugar ao diabo. É emprestar a língua para ele. Cuidado. A espiritualidade do vale, discussão sem poder. Estavam discutindo, mas não conseguiam expulsar um demônio. E o terceiro nível de espiritualidade, acabando, é a espiritualidade de Jesus, que é essa que Ele quer que nós venhamos a viver, porque nós devemos ter a mente de Cristo. A espiritualidade de Jesus é marcada pela oração. Irmãos, nós estamos fazendo propósito de jejum. Não adianta você jejuar se você não estiver orando. Você que faz parte, que é obreiro, em alguma área da igreja, jejue, faça parte, não deixe de fazer. Não entre em desacordo com o corpo. Tire alguma coisa. Não é jejum só na água. Não somos loucos de exigir que as pessoas jejuem 40 dias só com água. Nós estamos em 40 dias de jejum. Tem gente que tirou a carne vermelha. Tem gente que tirou refrigerante, suco, açúcar e café. Tem gente que tirou pizza, hambúrguer e massas. 40 dias. Faça parte. Agora ore durante o jejum, porque não adianta você jejuar sem orar e sem vigiar. Amém? A espiritualidade de Jesus nos ensina a buscarmos momentos de comunhão para podermos passar momentos difíceis posteriormente, sem perder a fé. Ei, esse momento difícil, o dia mau, quando chega, o que vai fazer você ficar nele é quanto você gastou de tempo, investiu de tempo com Jesus. Nunca orou, nunca jejuou. No dia mau, pastor, me socorre.
A esposa desse pastor que eu falei, pastor amigo meu disse, se prepara, ore, porque essa semana você vai enfrentar uma prova. Aí ela, tá bom, eu oro mesmo. E orou. Foi um irmão na casa deles, com a esposa. E aí, estão conversando. Aí a esposa, eu queria te mostrar uma coisa, vamos lá no quarto? Aí ela, tá bom. Quando chegou lá no quarto, a mulher trancou a porta do quarto, virou a chave, botou no bolso e disse, agora eu te mato. Se endemoniou, ela diz assim. Aí ela lembrou, o pastor mandou ela, aí ela disse, Satanás, eu não tenho medo de você. Vai embora em nome de Jesus. E dá-lhe pau, pegar lá e grita. E o marido, está acontecendo alguma coisa aí? E ora do outro lado da porta. Ela, deixa aqui. E pá. E o demônio, uma cilada. Mas ela orou e buscou. Você anda com o carro com o tanque vazio? Só se for na ladeira. Mas a cidade não é toda ladeira. Tem hora que você vai precisar de subida. Gasolina no tanque. E boa, tá? Porque se tiver na rapinha, a gasolina na subida, ainda que tenha 1 litro, o carro, porque o tanque está inclinado. Mas eu tenho, eu orei, eu busquei. O quanto? Como é que é? Ah, irmão. Oração. Vira para o teu irmão e diga, enche o tanque, meu irmão. Não, vira para ele e fala, crente, enche o tanque, pelo amor de Deus. E a oração para você, porque a gente gosta de orar para os outros, né? Senhor, faz isso, Senhor, aquilo, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, tu sabes que na vida de fulano, Senhor, não, é para você. Ore, busque você, o seu relacionamento. Uma coisa é oração para você, outra coisa é intercessão. Amém? Terceiro, a espiritualidade de Cristo nos ensina a olhar para Ele, pois nenhum outro é digno de adoração. Hoje nós adoramos a Ele. Quando Cristo veio, a palavra do Senhor nos diz, Ele mesmo diz, eu não recebo adoração de homens. Por quê? Porque Ele veio em carne. Então toda a adoração que vinha para Ele, Ele transmitia para o Pai. Não é que ninguém deveria honrar a Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que por falta de honra, muitos não receberam a recompensa completa. Então Ele saiu dali e amaldiçoou aqueles lugares, dizendo, haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Então, Jesus queria ser honrado, mas toda a glória que chegava até Ele, Ele passava para o Pai. Hoje, Ele está sentado à destra do Deus Pai e deve ser adorado. Mas isso não impede de você honrar o seu irmão, de você honrar o seu pastor. São os 3 níveis de honra. Quando você honra a Deus, quando você honra o seu irmão, quando você honra o seu líder. Aí você, lembra que eu falei? A recompensa completa. Eu estou montando um curso sobre isso para dar na internet. Sobre a recompensa da honra. A espiritualidade de Jesus nos ensina a adorar a Ele. Irmãos, eu estou aqui como um ser humano igual a você. Por mais que você me honre, dando presente, quando eu falo algo, olha, faça isso, como falei com o Lucas, que diz, olha, faça assim, porque esse é o caminho, tal, e o Lucas botou, pontuou, isso é honra, amém. Mas não é porque eu sou melhor, é porque Deus só deu um discernimento, eu e a pastora Denise, para que a gente conduzisse o povo, e a gente não leva ninguém para o céu não, pastor nenhum leva alguém para o céu não, quem leva é Cristo, a gente só mostra o caminho, você vai se você quiser. E esse lugar que eu estou aqui não é mais santo do que esse lugar que você está aí, não. É só um lugar mais alto para você me ver melhor. Eu não sou melhor do que você. Aí é que está a honra. Se cortar aqui, sangra, igual a você. Agora, quando eu consigo honrar alguém que é igual a mim, será que eu não honro a Deus? É por isso que esse negócio, esse papo é um papo de rebelde. Meu negócio é com Deus, não é com o homem. Mas vale obedecer a Deus do que ao homem? É besteira, sabe por quê? Porque se você não obedece o homem que você vê, como você vai obedecer a Deus que você não vê? Como? Tem como não? Não tem como não. Quando no seu trabalho, não é porque ninguém está vendo, você
deixou o que tem lá, Deus está vendo, Ele vai dar um jeito de te promover. Como apareceu num programa de televisão esses dias. Tentaram de tudo para que o rapaz falasse ou fizesse aquilo que não era para fazer. E no final, e uma das pessoas disfarçadas era o próprio dono da empresa. E no final ele diz: eu sou crente, eu não posso trair o meu Deus. Passou em cadeia nacional. Sabe o que aconteceu? O patrão, além de subir ele de cargo, mandou trazer a família, porque ele estava sozinho. E a família morava no sertão. Mandou trazer a família toda para morar na cidade. Ah, irmãos, olhemos para Jesus, uma espiritualidade saudável, que a gente possa chegar nesse nível de humanidade, porque Jesus era humano e santo ao mesmo tempo, separado. Se coloque de pé e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Ele diz: ó geração má e incrédula, até quando estarei no meio de vós? A gente precisa entender o que é uma espiritualidade sadia, racional, que não tira o nosso entendimento, que não priva a gente da nossa intelectualidade, que não é pautada em cima de emoções, mas em cima da palavra de Deus. Essa espiritualidade que Deus quer que venhamos a exercer. O livro de Jeremias profetiza dizendo: nos últimos dias o Senhor daria pastores que pastoreariam com ciência e sabedoria, com conhecimento e sabedoria. Provérbios 4:7 diz: busque a sabedoria com tudo que há, adquire, pois, a sabedoria com tudo que possui. Ou seja, se preciso, irmão, investe, compra livro, faça curso. Às vezes eu dou um curso na internet, às vezes tem 4, 5 pessoas da igreja, tem gente da Suíça, tem gente da Holanda, tem gente da Portugal, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de tudo que é lugar. Irmão, investe, adquire um tempo a mais de discipulado. O que eu fiz aqui hoje não foi a pregação da palavra apenas, mas foi o ensino da palavra. Porque a pregação da palavra até salva, mas é o ensino que liberta. Pela pregação eu sou salvo, mas pelo ensino a minha mente é transformada. Preciso entender isso. Coloque a sua mão no coração. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Cumpre em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. O confronto nos transforma. Primeiro nós somos confrontados, depois nós seremos consolados. Ah, irmãos, precisamos entender isso. Não interprete essa palavra como uma palavra dura do pastor. O Espírito Santo diz para a igreja: nós estamos entrando em um tempo de alinhamento dentro da vontade de Deus, para sermos abençoados segundo aquilo que Deus tem para a gente. Não é tempo de perder tempo. Não.
Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro, ele chamou Pedro de Satanás. Ele não disse que Pedro estava endemoniado. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Porque todo aquele que se opõe à obra da cruz é tido como maligno. O espírito que age nele é o espírito de Satanás. Pedro não queria que Cristo fosse para a cruz. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Irmãos, Deus tem algo grande para você nesse lugar. Entenda, abra o teu coração e deixa Ele fazer a obra na sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Renova-me, diga. Renova-me, Senhor Jesus. Cumpre em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aqueles que estão aqui hoje, que porventura jamais confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca confessou. Você nunca falou com seus lábios, crendo que Jesus foi ressurreto por Deus dentre os mortos e que Ele é o seu Senhor. Se você nunca tomou essa posição, eu te convido hoje. Você quer aceitar a Cristo? Só levante a sua mão que eu gostaria de orar rapidamente por você. Nós já estamos avançados no horário. Aplauda o Senhor, uma alma. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Pode trazer ela, irmã Cel. Pode vir aqui. Cadê a segunda? A segunda vida. Aplauda o Senhor. Cadê a terceira vida? Que quer aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Alguém aqui quer reconciliar com Cristo? Se afastou. Se afastou. Não é que Deus riscou o seu nome. O livro da vida não é um borrão. Apaga, tira, apaga, tira, apaga, tira. Não. Mas é um ato de reconciliação. O filho pródigo não voltou a ser filho, não deixou de ser filho daquele pai, mas ele precisou voltar para casa e reconciliar. Todo filho pródigo tem casa. Deixa a Shema ser a sua casa. Deus escreveu carta às igrejas através de João, através de Paulo, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja, e assim através de João, a igreja de Pérgamo, de Tiatira. É só por isso que colocamos a placa. É necessário que tenha a placa da igreja, que às vezes a gente cai nessa paranoia, Deus não tem placa. É necessário. Na igreja, na Bíblia era identificado. Por isso que eu disse, deixa a Shema ser sua casa, porque eu sei como a gente cuida. Eu não posso falar de outros, cada um cuida de um jeito, e é o jeito que Deus deu para aquele lugar, e a gente tem que respeitar, amar e orar por cada igreja. Amém? Amém? Porque todos nós somos filhos de um pai. Amém? Você quer se reconciliar? Eu te convido